bom dia, que a graça seja plena na sua vida nesse primeiro domingo de agosto. Deus abençoe você, a nossa igreja, a nossa congregação e você, amado telespectador que está nos assistindo nesse momento. Hoje nós vamos estudar sobre princípios de conduta. Abra sua Bíblia, lá em Efésios, capítulo 5, vamos ler do verso 1 ao verso 4, que diz assim: Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeiem entre vós, como convém a santos, nem conversão torpe, nem palavras vãs ou chocalices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. E assim é dita a palavra do Senhor nessa manhã no teu coração. Nós vamos falar sobre princípio de conduta. E nesse estudo identificaremos alguns princípios norteadores, da conduta cristã. Para isso, veremos inicialmente quais seriam as motivações ou sanções apropriadas para o agir ético. E num segundo momento, quais seriam alguns desses elementos que podem ajudar o cristão em sua caminhada repleta de alternativas morais. E a primeira coisa que eu gostaria que você pensasse junto comigo é que motivações e sanções para a conduta cristã são necessárias nas nossas vidas, em qualquer momento, em qualquer estágio, em qualquer instante da nossa vida. Por que fazer o bem, por exemplo? Por que evitar o mal, por exemplo? A ética lida com a legitimidade das motivações e das sanções que envolvem o ato moral. A motivação relaciona-se com a razão interna, ou seja, a subjetividade, para uma ação externa que é aquela que você vai executar. Primeiro no subjetivo, depois aquela que você vai realmente formalizá-la e efetuá-la. Um ato moral pode ser praticado com uma motivação imoral. Por exemplo, posso dar esmolas com o desejo de ser elogiado pelas pessoas. Eu estou sendo moralmente ético, moralmente ajudando, dando uma esmola, mas o meu subjetivo, eu quero ser elogiado por outra pessoa justamente porque eu estou dando a esmola. Então é moralmente ético e imoralmente ou imoral na agir ou no meu pensamento, na minha subjetividade. As sanções se relacionam com as penas ou recompensas externas, que serão as consequências de um determinado ato moral e que influenciam nossa conduta. Um ato imoral, por exemplo, pode ser evitado apenas porque tememos a penalidade. Vou te dar outro exemplo. Posso não roubar algo simplesmente porque temo ser preso e não porque acho moralmente errado. Motivações. Quais as motivações para a ética cristã? A motivação é o elemento que nos dá ânimo para atingirmos os objetivos aos quais nos propomos. A ética cristã, por exemplo, depende em muito da motivação que demonstramos ao nos responsabilizarmos por aquilo que precisa ser feito. Quais seriam, então, as razões que deveriam nos motivar ao agir ético? Vamos conhecer algumas? A primeira delas que eu gostaria que você meditasse também junto comigo é a gratidão, tá? A gratidão pela graça de Deus em Jesus Cristo. Todos os outros motivos são secundários a este. Gratidão é algo primordial na vida do cristão como um princípio de conduta, porque nós recebemos uma dádiva e temos que ser gratos por ela, né? Temos uma dívida eterna para com o nosso Deus e podemos agradecê-lo de forma prática na busca de um agir ético que esteja em consonância com os seus princípios morais. Ou seja, aquilo que você acha moralmente correto, você vai adorar a Deus porque Ele te retribuiu ou Ele te deu de forma gratuita algo maravilhoso que foi o fôlego de vida e, em alguns casos, a salvação da sua vida. Amor também é outro motivador. O amor que responde ao amor de Deus é um motivo fundamental para a obediência, ou seja, nós obedecemos porque nós amamos a Deus, não porque tememos ser punidos, como eu dei até o exemplo. Eu obedeço a Deus porque eu amo a Deus, ok? O crente ama a Deus e, por isso,
procurará ser cumpridor da palavra, vivendo uma vida eticamente inspiradora. As pessoas precisam olhar para os servos de Deus e ver neles o exemplo de amor, a execução do amor de Deus na vida dele, e ele irradia isso naturalmente, tá? Outra coisa que é motivador também é ser imitador de Cristo. O crente em Jesus Cristo, como um modelo ético elevado, inspirador, a ser seguido é o próprio Jesus Cristo, tá? Altruísmo é outro ponto também motivador para a minha vida e para a sua vida. Vivemos numa sociedade altamente egocêntrica. Eu primeiro, eu que faço, eu que quero, eu que me satisfaço, eu que sou feliz, eu e eu. Altamente egocêntrica, sem pensar no entorno, sem pensar no outro, ou sem pensar basicamente em nada, somente nele. A nossa sociedade é altamente individualista. Mas o crente em Jesus, ele precisa, ou melhor, ele não pode pensar apenas em seus próprios interesses e benefícios. Ele precisa pensar nos seus interesses e nos seus benefícios, desde que os seus interesses e os seus benefícios ajudem também a caminhada das outras pessoas no plano da salvação, no plano das pessoas, em adorar a Cristo em espírito e em verdade. Isso é um verdadeiro altruísmo. A ação ética do cristão levará em consideração a categoria de alteridade com todas as suas implicações. Ou seja, você abrindo mão, ou melhor, cedendo para que a outra pessoa também saboreie um pouco daquilo que você recebeu de Deus. Sanções. Falamos de motivações, agora as sanções, ok? As sanções são as razões externas para uma corrente ou uma forte conduta cristã ética. As sanções que norteiam o agir ético do cristão devem ser vistas dentro do princípio bíblico da recompensa ou da retribuição. Trocando em miúdos, o agir ético é cercado de promessas de bênçãos nesta vida. Se eu ajo corretamente, não porque eu quero ser abençoado, eu ajo corretamente porque Deus já me abençoou. Por isso que eu ajo corretamente. A palavra de Deus garante isso. Não é uma barganha, não é uma troca, e sim, eu ajo, eu me defino, ou eu executo a palavra, ou eu gosto de servir a Deus, porque Ele primeiro me amou e primeiro olhou para mim com olhar de ternura, misericórdia, de amor, e disse, faz para mim? Faz para mim? O agir ético, ele é cercado de promessas de bênção nesta vida, amados. E a maldade com promessas de castigos. Embora decisões erradas tragam consequências indesejáveis e decisões certas contribuam para a felicidade humana. Ou seja, se você errou, vamos dizer assim, mata no peito, assume o erro, pede perdão a Deus e muda a sua trajetória de vida. As sanções foram feitas para as pessoas voltarem à trajetória de vida com Cristo, para ele identificar um erro ou uma falha na conduta, consertá-la debaixo da graça de Deus e voltar a sua vida a andar em conformidade com a palavra do Senhor. Não ficar buscando subterfúgios, desculpas, eu fiz isso por causa daquilo, eu fiz isso por causa daquilo outro. Não, eu não fiz isso não. Pastor, eu não fiz isso. Não, eu juro de pé junto que não fiz isso. Você não vai crescer espiritualmente, vai viver sobre as sanções e com medo da punição, só que você vai estar mentindo. Eu posso facilmente ludibriar uma pessoa que está aqui me vendo, mas eu não consigo ludibriar aquele que está lá em cima. Ele é que está vendo de melhor forma aquilo que eu estou fazendo. Precisamos matar no peito e sim tomar as consequências e mudar a nossa trajetória de vida. Por isso, na Bíblia, não é raro vermos que escatologia e ética andam juntas. Parece que é o fim. Biblicamente, a certeza e a seriedade do julgamento final deveriam motivar o cristão a um viver digno. Ele sabe que está chegando o momento e a hora de Cristo voltar. Ele sente no coração que precisa fazer alguma coisa. E a era presente é interina. Ela está sendo conduzida ao grande dia da justiça divina.
e a retribuição será logo certa a ser esperado. Certo a ser esperado. Portanto, todos os cristãos devem viver vidas moralmente justas, pois todos compareceremos perante o tribunal de Cristo para sermos julgados. 2 Coríntios capítulo 5, verso número 10. Porque foi salvo pela graça redentora de Cristo e criado para as boas obras. Efésios capítulo 2, do verso 1 ao verso número 10. O cristão deve se apresentar naquele dia de uma forma digna e honrosa. 1 Coríntios capítulo 1, 7 e 8. Porque ele foi feito para ser honrado. Por causa da iminência da volta de Cristo, os cristãos devem ter uma conduta ética sem mácula, com vidas marcadas pela santidade de vida, enquanto aguardam o retorno do seu Senhor. Portanto, amados, os cristãos são convocados a manterem uma conduta sóbria e vigilante. Somos falhos, somos pecadores, por isso as sanções são apresentadas para que todo homem e toda mulher de Deus possa mudar a sua trajetória de vida. Somos falhos, mas em Cristo nós podemos fazer isso. Basta vigiar. Segunda coisa que eu gostaria que você pensasse junto comigo, princípios norteadores da conduta e ética do cristão. É imprescindível a orientação bíblica para a conduta cristã, mas, frequentemente, nos encontramos diante de situações para as quais a Bíblia não nos dá uma resposta clara ou direta, sem prescrever todas as possíveis situações morais. Precisamos entender que a Bíblia, a palavra de Deus, não deve ser vista como um manual detalhado de normas éticas para uma vida diária do cristão. Ela não é um livro de perguntas e respostas, um tira-teima. Alguns problemas éticos não serão encontrados, não terão escritos de uma forma objetiva lá. Vou te dar um exemplo. Fumo, drogas, aborto, eutanásia. Mas isso não significa que a ética cristã não tenha a falar a respeito desses assuntos. O principal desafio da ética cristã é identificar os princípios universais que devem nortear a ação moral. Vamos destacar alguns desses princípios. O primeiro deles é que o cristão deve exercer sua liberdade a partir da realidade da graça de Deus em sua vida. Ou seja, ele foi abençoado por Deus e essa liberdade não pode ser confundida por libertinagem. Logo, Deus perdoa meus pecados, não posso fazer o que eu quiser, vou lá e peço perdão a Deus e pronto. Não é isso que a palavra de Deus nos ensina como norteador da conduta ética do cristão. Outra coisa que eu gostaria que você pensasse junto comigo, que o cristão deve exercer a sua liberdade glorificando a Deus. Tem um teólogo chamado Milton Rudnick, que ele fala o seguinte: o cristão ouviu a proclamação de emancipação do próprio Deus no Evangelho. Ele sabe que foi libertado da escravidão do pecado e de Satanás. Sabe que já não está desamparado e desesperançadamente preso na armadilha da corrupção, porque ele precisa colocar a sua vida sempre diante de Deus, de forma reta, com conduta e pensando em ajudar ao próximo. São princípios norteadores da conduta e ética do cristão. O cristão também deve evitar tudo que for claramente pecaminoso ou moralmente dúbio. Se você tem dúvida se aquilo que vai fazer é certo ou errado, a primeira coisa que você faz como cristão é não fazer. E esse é um norteador. Se é claramente pecaminoso, não faz. Se você tem dúvida, não faz. Isso é princípio norteador da conduta e ética do cristão. O cristão também deve evitar tudo que possa envergonhar o evangelho, escandalizando os não crentes ou desestimulando os crentes mais fracos. A nossa liberdade não pode se transformar em pedra de tropeço para o evangelho. A lei da causalidade nos diz que a ação segue-se à reação. E o mesmo se aplica ao campo da ética. Somos responsáveis pela nossa conduta. Pense comigo também que o cristão deve se preocupar com o caráter ético dos fins que deseja alcançar e dos meios que se disporá a utilizar para alcançar tais objetivos. Por exemplo, o seguidor de Jesus
precisa avaliar as intenções que povoam a sua mente e que motivam as suas ações. Entretanto, além das intenções finais, quer sejam boas, né, que podem ser boas, é necessário lançar mão de meios que sejam coerentes com a ética cristã. Ou seja, pense primeiro na palavra de Deus. O que Jesus falaria ou o que Jesus faria? Será que Jesus falaria isso? Será que Jesus faria isso? Concluindo, a ética bíblica cristã é extremamente relevante para os dias de hoje. Requer de nós uma atenção sobre as nossas vidas, o nosso modo de viver e a nossa conduta diante do mundo. Nesse mundo secularizado, totalmente individualizado e materialista em que vivemos, onde coisas são amadas e pessoas são usadas, a ética bíblica cristã desempenha um papel resgatador e construtivo. Pense nisso. Que Deus abençoe a sua vida nesse primeiro domingo de agosto, em nome de Jesus. Amém.